para você que nos acompanha pela Rádio Defensoria. Eu sou Adriana Carla. Nós estamos aqui para mais uma edição do nosso podcast Entrevistas DPE e, como sempre, trazendo muita informação. Você já é nosso convidado todo especial a participar do nosso bate-papo. Então já puxa a cadeira, sente e nos acompanha. Hoje o assunto que eu trago para você, nós vamos falar sobre conflitos territoriais que agravam crise de saúde mental entre povos indígenas. E para falarmos sobre esse assunto, eu estou aqui com a psicóloga Alexia Makushi. Seja muito bem-vinda, Alexia, ao Entrevistas DPE. Obrigada, é uma honra ter sido convidada e participar desse momento. Prazer todo nosso em te receber, em você ter disponibilizado parte do seu tempo para estar aqui com a gente, dando esses esclarecimentos. E é lógico, primeiramente eu gostaria de saber quem é a Alexia, fala um pouco da tua história, o que te levou a ir atrás dessa formação e, é lógico, falar sobre o seu povo. Certo. A minha mãe, ela é indígena Makushi da região do Iramutã, né, da Raposa Serra do Sol, e se casou com um homem nordestino. Ela já morava na cidade daqui de Boa Vista. Eles se conheceram e, depois de um tempo de relacionamento, né, ela engravidou e, a partir dali, né, passaram a constituir família, né, eu, meu irmão e minha irmã. Meu irmão tem 30 anos e minha irmã tem 21. E quando eu penso quando eu tento criar essa resposta para essa pergunta, eu acabo lembrando de todo o meu processo de criação, de todo o meu processo, né, de vínculo com a minha mãe, principalmente, porque para ela também era uma questão muito confusa sobre o que eu sou, né? Ela sendo uma mulher indígena, eu sendo uma mulher, né, filha de uma mulher Makushi, de um homem nordestino. Então, muitas das vezes eu senti que minha identidade foi apagada, né? E o tanto quanto confusa também nesse meu processo de crescimento, tanto físico, né, quanto psíquico também. Então, o que eu passei na minha vida foi um processo de apagamento, onde eu tentei, de alguma forma, me encaixar no mundo dos não indígenas, mas como os não indígenas não conseguiam me ver como uma mulher não indígena, ou seja, uma branca, né? Então, eu fiquei num não lugar, que a gente chama, né? A gente não consegue ocupar um lugar de um branco, ao mesmo tempo que a gente não consegue ocupar um lugar de um negro ou de um indígena, por exemplo. E fica nesse meio termo, né? Exatamente, que é o que acontece hoje no Brasil, que é essa miscigenação, né? Há muito, por parte tanto dos indígenas quanto dos não indígenas, isso da pureza do ser indígena, né? Sendo que todos nós temos essa grande miscigenação no Brasil. Então, mas na minha vida inteira eu passei por racismo, então foi um processo um tanto quanto confuso, assim, como assim, né? Eu sou uma não indígena e passo por questões racistas, passo por preconceito racial, né? Passo por várias situações diárias, né? Semanais então tudo isso foi muito confuso para mim, porque os meus traços são muito fortes, né? Eu tenho o cabelo da minha mãe, a cor da minha mãe, os traços da minha mãe. E então, para as pessoas era muito claro quem eu era, mas para mim ainda houve esse processo, que é o que a gente chama de processo de retomada, né? Muitos indígenas hoje em dia estão nessa confusão de identidade e estão nesse processo de retomada, que é um processo de tentativa de se aproximar de onde você surgiu, né? De onde você é de fato. E aí eu passei por esse processo. Eu passei por um processo de negação muito forte. E aí acho que é essa a importância, né, das escolas públicas e professores tão lúcidos e com a intenção mesmo de ensinar, que foi justamente na escola em que o professor fez perguntas muito íntimas para mim, para os demais colegas, e identificou que metade da sala era indígena, né? E eu era uma dessas pessoas. Então, a partir desse momento que foi um divisor de águas, assim, para eu entender, olha, eu tô encontrando, eu tô admitindo e aprendendo a me empoderar nesse lugar, porque também era um lugar de vergonha. Aqui em Roraima, para quem é roraimense e não indígena, deve ter percebido já que
uma vergonha de pessoas que são indígenas e que escondem a sua identidade, né? É um processo vergonhoso aqui para muitas pessoas. Eu tenho encontrado muitas pessoas também na clínica nesse sentido. Então, um outro processo que foi muito pesado foi justamente a universidade. Eu entendi que eu fiz orientação vocacional, né? Então eu tinha entendido mais ou menos que a clínica era o meu lugar. E a partir daquele momento eu entendi que eu faria muitas coisas na minha vida, mas eu terminaria minha vida atendendo na clínica, né? No caso da clínica da psicologia. Eu faria atendimentos clínicos. Então, eu sabia que a partir daquele momento que eu entrasse na faculdade, eu não iria ser professora de universidade, como quase todos que eu estudei junto. Eu sabia que meu lugar era aquele. Então, essa foi acho que a minha primeira decisão na universidade. E a partir daí, eu fui percebendo as relações raciais dentro da universidade, né? Querendo ou não, tem mudado um pouco a questão da psicologia ser uma faculdade elitista, né? Ser um curso elitista, ser bastante elitizado. Então, a maior parte da minha turma não eram pessoas brancas, mas de 60 alunos que entraram junto comigo nesse dia, apenas 12 se formaram. E nos primeiros meses, as pessoas indígenas foram as primeiras a desistir, por questões de classe, né, de raça e de gênero. Pessoas muito pobres, pessoas que vinham de comunidades, né, que não tinham condições financeiras, porque, querendo ou não, a universidade é pública, mas a gente precisa sobreviver naquele espaço, entrar de manhã e sair à noite. Então, você precisa ter dinheiro para poder sobreviver. Então, para mim, foi muito, muito nítido a diferença e uma separação. Foi desafiador para você? Foi extremamente desafiador, porque no final de indígena que eu lembro, ficou eu e mais uma amiga, né? E aí eu acabei entendendo que o meu lugar na universidade enquanto indígena é um lugar muito solitário. Porque pessoas negras acabam indo para os seus nichos de pessoas negras, LGBTs com seu nicho de LGBTs, e pessoas brancas também entram no seu nicho de pessoas brancas, né, elitizados também. E querendo ou não, eu ia percebendo que essas pessoas brancas com uma questão financeira maior eram que mandavam e desmandavam nas coisas que aconteciam na minha sala, né, na minha turma. E eu lembro muito claramente, né, que eu sofri muitas consequências por decisões não minhas, assim. Então, eu fui silenciada muitas vezes. E eu sabia que, aos poucos, eu ia percebendo que não era por outras coisas, senão por eu ser quem eu sou. E aí, por isso que hoje eu falo muito na minha clínica também sobre a solidão do indígena na cidade, né? Num contexto ocidental. Porque a gente vem para cá e poucos de nós conseguem ocupar o lugar, por exemplo, de um ensino superior. E quando alguém de nós chega lá, é 1, 2, né? Esses dias eu visitei a universidade de novo e tinha 5 indígenas, né? De centenas. Então, esse lugar de solidão é um lugar que nos afeta. Então, a gente precisa muito, assim, de muita força mesmo, de muita determinação e também de outras questões, né? Porque eu sou uma mulher que meu pai me deu, nós não temos condições tão altas, mas ele tinha um mínimo de condição de, por exemplo, me levar e me deixar na universidade, que é um outro agravamento de pessoas que não têm transporte, por exemplo. Né? Então, eu tinha o mínimo assim, para merendar, para retornar para casa e voltar. Né? E isso foi o que ele conseguiu me dar, e a partir disso eu consegui chegar até o final com essas coisas que parecem mínimas, mas que para mim foram fundamentais para finalizar. Muito bem. E eu acho, sim, muito bonito da sua parte, porque tem muitas pessoas que você ficou lá, você persistiu pelo seu real lugar de fato, que é merecido. E a gente tanto luta hoje em dia pela a igualdade social, né? A igualdade de pessoas sem se tratar de questões financeiras, de cor, de raça. Hoje a gente luta muito por isso. Não é só uma pessoa indígena, uma pessoa afro, uma pessoa LGBT que passa por preconceitos. A classe das mães atípicas também enfrenta um desafio enorme. Eu sou mãe de 2
Então, assim, a nossa luta é constante, a nossa luta é ali no dia a dia. Eu acho que quanto pessoa, quanto ser humano, a gente não deve baixar a cabeça e sim lutar todos os dias. Dói, dói, mas não desistir. Porque através da tua força, você está incentivando outras pessoas também a lutarem por elas e pelos seus. E assim, eu tenho recebido pessoas aqui na Rádio Defensoria que têm trocado conversa, têm vindo conversar com a gente, nos trazer informação. Pessoas indígenas que, quando elas conseguem se sobressair, conseguem ali ter sua formação, eu acho tão bonito quando eles voltam também para suas origens, sem esquecer de onde vieram, com orgulho no peito e ajudar os seus. Eu acho isso tão bonito, porque com aquele conhecimento que ele adquiriu, ele está lá voltando para o povo dele e incentivando outros. Você também pode. Esse lugar é seu, de direito. Sim. E a gente não baixar a cabeça para isso nunca, né? É. E justamente uma das coisas que vem na cultura indígena, né? O pensamento no coletivo. Isso. Nós somos indivíduos, né? Mas nós participamos de um coletivo. Então, a gente tem, de certa forma, uma dívida enquanto indivíduos, né? Que conseguem lugares de fala na sociedade, de sempre abrir um caminho para os próximos, né? E a minha clínica, ela vem muito nesse sentido porque querendo ou não, indígenas, sejam eles, né, que moram nas cidades ou não, eles têm maior dificuldade de encontrar um lugar numa clínica, por exemplo. Né? A gente sabe que no SUS, quem frequenta a rede do SUS sabe que para você conseguir um atendimento psicológico é muito difícil, e quando se consegue é de 15 em 15 dias. Então, é toda uma problemática, né, que muitas vezes não coopera para que essa pessoa consiga chegar lá. E a identidade também ela atravessa, né, a forma de cuidar. De que maneira ser do povo macuxi influencia a sua escuta e a sua prática clínica? Sim, esse é o ponto, eu acho que é o ponto-chave da minha clínica que faz com que essas pessoas me procurem. E me lembrando agora do que eles falam e lembrando do que eu também sou paciente, é justamente não precisar explicar coisas óbvias, né? E principalmente não ter medo, por exemplo, de falar coisas como, aquela pessoa era uma pessoa branca, ou então, era uma pessoa branca, né? Assim, usar os termos e a conotação já querem te dizer alguma coisa, né? Então, quando alguém me traz uma situação de racismo, e aí ela fala, era uma pessoa branca, e aí eu já entendo o que é. Ela não precisa explicar para mim, que foi justamente o que aconteceu comigo enquanto paciente. Eu sou paciente desde 2018, então faço terapia desde lá. E aí, a minha psicóloga, ela é branca do sul, ela tem olhos azuis. Então, tem termos, por exemplo, termos que para nós são coisas muito comuns, por exemplo, corpo-território. Eu lembro que nesse dia eu tinha falado um outro termo para ela e ela falou, mas você pode me introduzir, né, nesse termo? Você pode me explicar? E aí foi quando eu senti um leve incômodo de perceber que por mais que ela queira bastante e ela tá ali, então, tanto é que eu nunca mudei, aliás, eu mudei uma vez, mas com essa eu continuo porque a gente já criou um vínculo, Você mas eu senti sente, esse né, que incômodo de perceber que a gente não tá no mesmo lugar e falando do mesmo lugar. E esse foi uma das coisas que me deu mais. Eu já tinha esse desejo de fazer essa clínica, mas o que me deu mais coragem foi esse incômodo, assim, de agora eu quero proporcionar uma coisa que eu não tenho. Né? Tenho outras psicólogas no Brasil, depois que eu abri a clínica eu descobri, mas eu continuo com a minha, né? Mas eu não quero proporcionar. Aliás, eu quero proporcionar isso para o máximo de pessoas que eu conseguir atender, para a gente poder, minimamente, apesar da clínica não ser de uma forma horizontal totalmente, mas que mínima, ou que de uma forma máxima a gente consiga de forma igual estar falando, né? Apesar de todos os nichos que aparecem, né? Pessoas LGBTs, então pessoas de outras classes, né? Questões de gênero, eu abri também para acho que alguns homens participarem, atendo pessoas trans. Então tem esses nichos,
né? Mas ainda assim, minimamente ali somos de certa forma parecidos ou semelhantes com relação à nossa cultura e criação. Interessante. Essa necessidade, essa questão de você também fazer terapia, você faz por conta da profissão que você escolheu ou porque você passou determinadas e muitas situações e você se viu na necessidade de precisar também desses atendimentos? Eu comecei a terapia primeiramente para conhecer e entender como seria a minha profissão, né? Então, era o meu primeiro contato, foi meu primeiro contato com a clínica, né? Depois que eu iniciei a faculdade no primeiro semestre, foi descobrir como era essa profissão. Mas, inconscientemente, como eu sou da abordagem de psicanálise, né? Inconscientemente, eu já tinha uma demanda, eu já tinha coisas guardadas que, aparentemente, eu já queria apresentar, né? E os sofrimentos com relação ao fato de ser indígena tem tudo a ver, né, com as minhas demandas. Primeiramente foi a questão da falta de identificação, né, o não lugar, o quem eu sou, a quem eu pertenço e principalmente o tema que foi o meu TCC, né, que foi justamente para descobrir se dentro de uma abordagem que é ocidental, que é a psicanálise, se ela funciona com pessoas que são indígenas, né? Porque o pensamento do indígena ele é um pensamento coletivo. Então, como que Freud, por exemplo, Lacan, ou Winnicott, ou, Muito enfim, interessante. E muitos são outros, culturas diferentes também, né? exatamente. Vivências diferentes. Então, como que a psicanálise, ou se ela pode ser aplicada a pessoas indígenas, né? E aí o meu trabalho foi justamente entender se acontece a psicanálise entre uma mãe e o bebê, né? Porque é isso que a gente estuda bastante, é essa criação de mãe e filho, né? Então, Winnicott, que é um pensador também dessa área, ele trabalhou sobre isso e aí eu fiz um trabalho justamente para tentar entender se aplicava à criação do indígena, né? E aí explicitamente sobre a população Macuxi. E sim, acontece, né? Acontece, tem algumas questões que são diferentes. Por exemplo, eu queria descobrir, né, se o vínculo entre a mãe e o bebê, eles acontece também no vínculo com uma mãe indígena, porque as mães que são não indígenas, elas demonstram sentimentos e emoções de uma forma diferente de uma mãe que é indígena, né? Então são formas diferentes de se perceber. E aí, como eu via todas as mães demonstrando e falando todo aquele sentimento pelos filhos, e eu via que a minha mãe não fazia, e eu tentava entender, poxa, mas ela me ama. E aí, outras horas eu duvidava, né? E aí, foi nesse trabalho que eu entendi que o jeito dela, o jeito das minhas tias, o jeito das minhas avós, dos meus parentes todos, é um jeito diferente de demonstrar sentimentos. E isso está tudo entrelaçado na nossa cultura. Temos formas diferentes de existir e de demonstrar sentimento, mas não significa que a gente não demonstre. Entendi. Eu queria saber de você, Alexia, a clínica social, ela surge, né, muitas vezes da urgência e também da ausência do Estado. Como é que nasceu a ideia de criar aí um atendimento psicológico social voltado especificamente para os povos indígenas? Primeiramente, ele surge daquele meu incômodo que eu trouxe com relação à minha psicóloga. E também surge da minha experiência profissional. Eu atuo como psicóloga social desde 2020 e eu tenho tido aproximação com a população indígena acho que desde 2022 e tenho trabalhado com essa população de diversas etnias até então. E aí eu tenho sentido que há uma falta de espaço, uma falta de política pública, a falta de profissionais, a falta de formações, porque por mais que talvez tenham, né, alguns profissionais de saúde da área da psicologia, da área da saúde mental, ainda assim é um processo de imposição para o outro, né, sobre o que é e o que não é saúde mental. E eu vi que por mais que eu tentasse, por mais que eu estudasse, por mais que eu pudesse fazer tudo que estava nas minhas mãos, ainda era insuficiente. Né? Eu atendi centenas de pessoas nesses anos. E aí eu falo centenas literalmente porque a gente tinha uma planilha e aí eu tinha os dados, né?
Então, centenas de pessoas. Minha equipe, a equipe que eu estava também, de outros psicólogos, centenas de pessoas também. Eu fiz mais de mil grupos de atividades grupais. Então, tudo que estava ao nosso alcance, a gente fez. Mas, mesmo assim, parecia que não era suficiente. Porque como que a gente vai falar com uma pessoa que está passando fome, com uma pessoa que não tem onde morar, com uma pessoa que está morando embaixo da ponte, embaixo de um abrigo qualquer, sendo que a vida dela era morar num rio, numa floresta, e ela foi expulsa, ela teve que sair, né? Então, o que se fala nessas horas? Não tem o que falar. E você apenas acolhe. Você conhece todo o contexto, né? Conhece a história, as etnias de cada um. Eu procuro conhecer todas as que eu tenho contato. E aí eu senti, só que assim, eram contatos muito rápidos, né? A gente tinha uma consulta única, ou era assim, no máximo 5 sessões para uma pessoa só. E aí eu senti que havia essa necessidade de fazer uma psicoterapia, né? De vários atendimentos, de fazer um acompanhamento, de pelo menos assim, aquela pessoa a gente vai conseguir dar, né? Acompanhar e ver ela saindo daquela situação e ver o que é possível fazer. Então, foi nesse sentido que eu vi que era uma possibilidade de fazer, e também por conta do aumento, né, das tentativas de suicídio e de execução no país. A gente está com um número altíssimo de tentativas, e aí isso não é um fato isolado, né, ele acontece justamente agora, nesse processo. A gente está vindo de um governo, né, que queria tirar as terras. A gente está agora num momento em que também estão tentando tirar, né, que é o famoso marco temporal. Isso impacta muito na saúde mental dos indígenas? Isso impacta diretamente porque é o que nós somos, né? Eu vivo num contexto de cidade, mas o conhecimento que minha mãe passou para mim, toda aquela sensação natural, aquela sensação infantil de ser pertencente a algum lugar, ela pertence a esse lugar, né? Que é o lugar da mata, é o lugar da floresta, é o lugar das medicinas naturais, né? O que é o peixe, o que é a farinha para nós, né? Você vai para o sul, meu irmão foi para o sul, foi pedir farinha no restaurante, trouxeram farinha de trigo para ele. Então, as pessoas não têm noção do que é uma farinha aqui que a gente faz, né? Então, são diferenças imensas, e eles não estão interessados, né? Os políticos não estão interessados nisso. Eles querem só retirar a terra, porque para eles nós não somos importantes, nós somos um empecilho, né? Para que eles consigam minerar mais, né? Conseguir retirar as madeiras, né? Que 60%, mais de 60% das madeiras do Amazonas são retiradas ilegalmente. Então, há todo um pacto, né? Desde o prefeito até o Supremo, para que tudo isso siga acontecendo, ainda que na ilegalidade. E muitas das vezes conseguem ilegalizar, ainda que a gente saiba que foi tudo um acordo. E aí, essas pessoas que vivem em território, elas veem esse processo acontecer, e elas estão vendo também que a identidade delas está sumindo. Porque o conhecimento que elas têm sobre a vida é a partir daquele lugar. Isso não só gera um impacto ambiental, mas também como pessoal, né? Ele está totalmente entrelaçado. É isso que a gente fala muito sobre o corpo-território, né? Eles são um só. Com a medida que você vai entrando numa floresta, que você vai entrando numa comunidade, numa aldeia, e que você só tem interesse na terra e quer tirar aquele povo dali, o que sobra para aquela pessoa que nasceu e foi criada lá? Né? Por exemplo, eu visitei a comunidade de Taraparu, lá em Pacaraima, e aí lá tem indígenas que são refugiados das comunidades lá da Venezuela, porque o então presidente de lá tinha mandado exterminar os indígenas de lá. Então, eles contam, assim, com vários sintomas de estresse pós-traumático, que desceram um ônibus de soldados,
de militares do exército para exterminar todo mundo. Nossa. Então, mataram dezenas de indígenas para que aquele local fosse limpo, né? Isso chegou a acontecer? Aconteceu. Que E triste. crianças, na época, relatavam, adultos relatavam, e esses indígenas conseguiram se refugiar nessa aldeia, nessa comunidade de Tarauparu, que foram as pessoas que a gente atendeu. Muitas pessoas. Você chegou a atender muitas pessoas desses que vieram de lá? Atendi algumas pessoas. Como é que era a situação que eles chegavam? Traumatizados? Chegavam traumatizados, sim. A gente não chegou na época que isso aconteceu, a gente chegou depois, né, já na época que não era mais agudo, mas que ainda estavam passando por esse processo de superação, cura, né? Isso. E aí, quando vem a tentativa de marco temporal novamente, eles se veem sem lugar novamente, né, porque eles vão para onde? Eles são pessoas indígenas que acabaram de perder a sua casa, o seu território, plantações, roças, tudo era deles, né? Então, de repente, eles são ameaçados novamente, né? Então, como é que fica uma cabeça dessa? Como é que fica uma pessoa que tem filhos, que tem esposa, né? O que ele vai fazer? Então, é esse lugar, isso que a gente chama de não lugar, uma pessoa que ela não tem para onde ir, né? Ele existe ali. Começa a ficar desacreditado. Poxa, eu saí de um lugar que já não foi bom, que aconteceu várias coisas ruins, chega no outro também, a situação se repete de forma diferente, mas que se repete também em forma traumática, né? Exatamente. E aí é um pouco difícil de as pessoas entenderem, mas se você se colocar, por exemplo, minimamente no lugar dessas pessoas, né? Você sai daqui e, por exemplo, você vai morar num outro país, né? Você é forçado a ir para outro país. Como que seria a sua vida, né? Todos os nossos estudos seriam, né? Não valeriam mais. Exatamente. A gente teria que fazer serviços terceirizados, né? Ou não fazer uma coisa, passar fome, passar necessidade. Agora, você imagina essas pessoas onde a terra e o corpo, ela é justamente essa junção, né? Não só biológica, mas ela também psíquica, né? Eles são construídos a partir daquilo. E aí tem um vídeo que eu falo no meu Instagram que é justamente isso. A minha experiência com os Yanomamis, ela é muito simbólica e ao mesmo tempo ela é muito literal. Porque quando você vai chegando num território Yanomami, você vê a floresta e você vê um monte de buraco, assim. E aí esse buraco que eu falo você tem a floresta e tem uns espaços abertos. E quando você tenta aproximar o olhar, você vê que é tudo garimpo, né? E ao mesmo tempo você vai na Kasai e você vê um monte de criança Yanomami que tá com malária. Eu acabei de vir do hospital da criança para atender um bebê que está fazendo tratamento para malária falcíparo, que é o mais grave. Né? Que se você deixar passar o tempo, se não fosse tratado, essa criança morreria. Né? Então, quanto maior a entrada, né, de garimpeiros, de grilagem, de tudo isso dentro dos territórios, mais eles vêm para cá com questões de saúde, por exemplo. Mais mortes acontecem. Eles é muito mais literal porque a recente invasão, né? A gente já vem num processo de exploração desde 1500. Mas eles é muito recente e a gente infelizmente consegue assistir isso, que foi o mesmo processo que a gente passou. Então, é muito mais claro para eles. Por exemplo, você coloca um Yanomami aqui, ele não faz sentido para ele tudo isso, né? A nossa língua, os nossos termos não faz sentido, né? E para a gente hoje ainda também não faz, né? Eu nasci em contexto de cidade, mas também muitas coisas não fazem sentido, né? Não combinam. Em se tratando do processo terapêutico, né? Em que contexto os indígenas precisa respeitar tempos, silêncios, histórias, né? Como é que funciona na prática esse processo terapêutico baseado aí na escuta sensível e no bem viver? Uhum. Os pacientes, posso falar de modo geral que a maior demanda é justamente a dificuldade de identidade. Eles não sabem muitas vezes quem eles são, né? E ao mesmo tempo que quem sabe, né, e quem se empodera, quem já é essa pessoa empoderada de si enquanto indígena, que resiste, que luta, é totalmente oprimido nesse contexto. Então,
eu tenho recebido pessoas com todo tipo de ansiedade, com níveis de depressão, com bastante angustiados, né, bastante tensos, pessoas que ligam para mim com crises de ansiedade, e que eles não sabem muitas vezes o que é, né, e aí eu, enquanto profissional, preciso saber minimamente ali, né, alguns sintomas para poder encaminhá-los, quem sabe, né, eu tenho trabalhado e encaminhado para um amigo que é indigenista, que é médico, então a gente tem feito esse trabalho em conjunto de quando há necessidade de encaminhamento médico, a gente faz esse trabalho. Mas as nossas demandas têm sido muito essas, que são essa coisa o sentido existencial. Qual é o sentido existencial para uma pessoa que é indígena, que está no contexto urbano, né? Então, uma grande dificuldade de ser quem são, ao mesmo tempo que são atravessados por questões financeiras. A maioria, por a minha clínica ser social, é justamente esse lugar de poder proporcionar uma clínica com um valor mais baixo do que o comum, né? Então, na psicologia, a gente tem uma base aí a partir de 200, acho que é de R$ 210 a sessão, mas o valor social ele é bem abaixo, então a gente consegue proporcionar minimamente ali um atendimento. E é justamente essas pessoas que são atravessadas, né, por uma vida de dificuldade financeira que chegam na minha clínica. Para além de pessoas que são LGBTs, pessoas que são mulheres, né, que são atravessadas também por essas questões que no Brasil são temas ainda, são coisas que acontecem, infelizmente. E vocês também disponibilizam o atendimento online? O atendimento online, ele ampliou aí acessos, mas também ele trouxe desafios, né? Como é que é realizar atendimentos remotos para as áreas indígenas de diferentes territórios e também realidades aí do Brasil? Infelizmente, quando você oportuniza, né, um atendimento online, de certa forma você acaba nichando também uma certa população que precisa ter internet para isso e precisa ter um lugar privado também, né? Infelizmente, nem todas as comunidades têm. Então, eu só consigo alcançar aquelas que têm internet. Então, eu tenho atendido pessoas do sul, pessoas do sudeste, pessoas do nordeste, pessoas do norte, né, de várias etnias. E essas pessoas falam tanto num contexto urbano quanto também nas suas aldeias, né? Então, é muito claro que essas pessoas que vivem no contexto urbano, elas estão num sofrimento muito maior do que as pessoas que estão numa aldeia, por exemplo. É muito gritante, assim, a diferença. E principalmente quando essas pessoas desse centro urbano, elas podem retornar para a aldeia. Porque a terapia ela não é a solução para tudo, né? Ela é uma ponte para aquilo que pode acontecer. Mas o que é mais importante para um indígena, por exemplo, que tem anseio de retornar para sua casa, né? É uma terapia ou retornar para casa? Então, muitas das vezes, nem ele sabe, nem ele ou ela sabe disso, né? Que o que vai fazer bem para ele e para ela naquele momento é o retorno para casa. Mas é muito claro que toda vez que eles têm contato com pessoas indígenas, que eles conseguem uma rede de apoio indígena, que eles conseguem, né, tá ali com um irmão, né, com um parente dele, ele claramente se sente melhor e se sente mais pertencente. O alívio de universitários, por exemplo, que estudam em universidades públicas no centro urbano é voltar para casa, que é na aldeia, né? Que é perto da família, que é perto dos seus, que é onde se identifica, não precisa tentar se encaixar todo o tempo, porque essa é a nossa dificuldade também. Sem querer, que a gente fala que é um inconsciente, a gente fica tentando se encaixar, né, nos lugares, tentando vestir roupas, tentando usar joias, mexer no cabelo e tudo isso para tentar se encaixar num lugar que não é nosso. Então, retornar para casa, retornar para a aldeia é retornar para esse ser eu, né? Que são pessoas da minha cor, que são pessoas com meu cabelo, que são pessoas com meu tipo de pensamento. Entendi. E você também, Alexia, você criou um espaço, né, para atender e acolher mulheres. Me conta como é que funciona, mulheres indígenas. Sim.
Ser mulher hoje no Brasil, infelizmente, não é uma notícia tão boa, né? Exato. A gente passa, desde 1500, por um processo de abusos sexuais, de todo tipo de violências. Isso. Então, é uma questão grave, infelizmente. Mas nós temos esse outro tipo de atravessamento. Então, infelizmente, na minha clínica chegam essas mulheres, né, que têm uma necessidade de um atendimento mais específico ainda. Porque muitas dos costumes que foram absorvidos por homens, né, indígenas, também tem sido a questão da violência, né, tem invadido. Então a gente fala que não é uma questão cultural, mas sim uma questão social, que vem invadindo também, principalmente pessoas de baixa renda, né, a violência. Hoje eu trabalho no Centro de Atendimento a Crianças Indígenas, Yanomami e Ecuana, e o que a gente mais recebe são violências, né, de meninas. Então, nós temos aí um número, infelizmente, bastante alto, né, de crianças e meninas que são, né, violentadas. E isso é isso, desde de uma criança até uma mulher adulta passando por todo tipo de violência e muitas das vezes sendo colonizada ali, né, nesse processo de viver ou em contexto de cidade ou em contexto de aldeia, sendo colonizadas por igrejas que as obrigam a continuar numa relação abusiva, numa relação de violência, e elas não têm muito para onde correr. Né? Então, essa clínica também é para esse espaço, que é mais específico, de uma escuta mais especializada para elas, que não tem esse espaço. Um outro fator preocupante e também um número alarmante e expressivo é quando nós falamos em dados, né? É possível ignorar aí a gravidade do cenário atual? Como é que você... É impossível, né? Queria dizer, não ver esse cenário atual aí, fechar os olhos para isso. Como é que você recebe essa informação de que os suicídios entre os povos indígenas, eles cresceram mais de 50% apenas em um ano? É um número muito expressivo, né? Alarmante e triste. Sim. Tem dois fatores aí. Tem realmente uma questão que houve, de fato, o aumento de suicídios, mas também houve um movimento de notificar, né? Nós passamos por um longo processo onde foram mascarados muitos suicídios, né? Justamente para que não houvesse subnotificação. E agora há esse movimento contrário, onde há um maior esforço para que esses números cheguem, né, de fato, num número real. Mas, ao mesmo tempo, não dá para esconder que há fatores, né, como a gente vem conversando aqui. Os fatores socioeconômicos, né, os fatores culturais que estão sendo roubados todo o tempo. E aí, ao mesmo tempo que você rouba um território, você rouba uma identidade, né? Então, os jovens, por exemplo, que é o maior número de pessoas que tentaram, eles estão nesse lugar de quem eu sou, né? Então, eu sou o quê? Se você visita comunidades, você vê que, por exemplo, há indígenas jovens que não querem, por exemplo, seguir na liderança de uma comunidade, né? Filhos de tuxaus, filhos de pajés. Eles não pretendem continuar com essa herança familiar, né? E aí há uma separação justamente por uma confusão de identificação sobre o que eu sou, quem eu quero ser, né? Eu vou continuar na comunidade? Mas minha família está passando fome. O que eu vou fazer então? Eu vou para a cidade, vou me formar, vou trabalhar? O que eu faço? E aí, quando vai para a cidade, né? Aí passa por atravessamentos, né? Então, quem eu sou nesse momento? São outros desafios, né? São outros desafios e, ao mesmo tempo, que há também essa questão da vergonha que eu trouxe. São tantos fatores, né? É uma conversa muito longa e muito profunda para ter nesse momento.
Se a pessoa não se manter resiliente, ele não consegue, né? Como você se manteve resiliente? Você teve muita ajuda? Você buscou apoio psicológico para você hoje ter conseguido se formar e estar ajudando outras pessoas? Eu acho que a resiliência é realmente muito importante, mas aí eu acho que quando a gente fala sobre isso, a gente acaba individualizando o mérito, né? E infelizmente ou felizmente, quando se fala de indígenas, é sempre o coletivo, né? Então, eu tive sim meus méritos, mas se eu não tivesse toda uma rede de apoio que pudesse me alavancar nesse momento, eu não estaria aqui. Assim como não tem, né? Se você mora numa comunidade, se você não tiver ajuda, você não vai ser formado, né? Como os indígenas que entraram comigo. Eles não se formaram, eles saíram. Então, não é mérito, é política pública, né? Falta justiça social. Incentivo, né? Justamente porque nós não somos iguais. É essa a questão, né? Precisa que haja, é necessário haver equidade, porque indígenas têm necessidades específicas, né? E elas precisam ser garantidas. Esses direitos precisam ser garantidos, né? Tá na lei. Mas elas não estão sendo cumpridas. Então, o que eu posso estar fazendo para que a gente consiga minimamente ter direitos iguais? Para que a gente consiga minimamente sair de um mesmo ponto de partida, né? Porque se eu sou branco, rico, do olho azul, eu consigo emprego em qualquer lugar, não preciso nem... Só preciso ter... Eu tenho muito mais oportunidades se eu tiver essas características do que se eu for indígena. E aí eu falo isso tanto pelos estudos quanto também pelos pacientes. Eles são obrigados a vestirem roupas que não são deles, obrigados a retirar colares mínimos, características mínimas, para poder seguirem no emprego. E aí hoje mesmo eu atendi uma pessoa que falou: pediram para eu tirar meu colar de cobra coral. E aí ela foi e retirou. E aí mesmo assim, depois que ela vestiu toda a roupa da empresa, mesmo assim ele a demitiu, porque ele disse que ela não tinha o rosto de uma pessoa da empresa. Que é isso? Então, e aí ela foi obrigada a selecionar as pessoas, né, no caso, entrevistar as pessoas para o próprio emprego dela. E aí, quando ela foi ver, todas as meninas eram brancas, loiras e algumas de olhos azuis. Então, é esse tipo de situação que a gente está passando nesse momento e que ninguém enxerga. E isso dentro desse contexto urbano, né? Assim, individual. Fora as lutas coletivas. Infelizmente, não passa no jornal que os Guarani Kaiowá estão sendo assassinados. Né? Que nesse momento tem lá os fazendeiros que a justiça concedeu para eles lá, que eles ficassem monitorando os indígenas no próprio território. Então, vários absurdos estão acontecendo no Brasil nesse momento que ninguém está sabendo. Né? Só nós que temos ali uma busca, né, de estar procurando, de estar mais antenado nessas coisas. Mas tem muita gente sendo morta nesse momento. Né? Aqui em Roraima também, pessoas que estão sendo perseguidas, né, por garimpeiros e tudo. As comunidades, eles usam muitas comunidades como caminho para chegar no garimpo, justamente porque não tem ali uma fiscalização policial, por serem distantes, enfim, várias dificuldades. Então, os próprios indígenas são vítimas nesse contexto também. Entendi. E qual é a sua opinião, Alexia, em termos de uso abusivo de álcool, né, que aparece como um forte fator de risco recorrente? Como é que você interpreta essa relação entre as substâncias, né, a perda cultural, também o vazio existencial? A questão do álcool é sempre algo que relacionam. Preocupante, né? É bastante preocupante, mas para pessoas diferentes são por motivos diferentes. Para a gente, quando, por exemplo, você entra em contato com os Yanomamis que estão aqui na cidade, né, que são geralmente um incômodo para as pessoas não indígenas, por estarem sempre bêbados, por isso e aquilo, né, são pessoas que vieram dessa comunidade, que tinham o costume de tomar o caxiri,
que é justamente uma bebida que ela tem um teor alcoólico mais baixo e que você precisa de uma quantidade muito alta, né, de caxiri para poder ficar bêbado. E para essa população Yanomami, o homem mais forte é aquele que aguenta beber mais caxiri. É aquele, né, é sempre essa coisa da força, né? O homem, para eles, é visto como o homem de força. Então, para eles, um homem que quanto mais ele resiste à bebida, mais forte ele é. Né? Então, para eles é uma questão positiva eles beberem bastante. Só que quando eles entram em contato com o álcool de Boa Vista, o álcool, né, do Ocidente, que é o Para álcool eles é etílico, muito forte, né? eles não têm noção e eles não entendem o que é uma cachaça aqui, o que é uma bebida alcoólica aqui, né? Que você consome e logo você entra num coma alcoólico, né? Então é gritante a diferença de um caxiri para um álcool que é vendido aqui nos comércios. E para além disso, o caxiri, culturalmente, ele é plantado. Existe todo um processo de plantação, né? Você roça e você planta, depois você colhe, né? Cada gênero com a sua função. E aí há as festas, né? Em diferentes etnias há as festas, e aí há também esse processo de criação desse caxiri. E a comunidade bebe até que esse caxiri acabe, porque uma hora ela acaba. Aqui no contexto da cidade ela não acaba, né? Então existe um começo, meio e fim para um festejo, por exemplo, onde se é distribuído o caxiri, feito o caxiri. Então existe um término ali, né? Aqui em Boa Vista não. Então quando o indígena vem, o Yanomami especificamente vem para a cidade, aqui é infinito, né? Então ele bebe e não entende que ele está sendo uma vítima de tudo aquilo que o rodeia, né? E acaba sendo vítima para outras coisas também, né? Aqui a gente vê indígenas completamente vitimizados, assim, vítimas de exploração sexual, né? Sendo roubados, né? E exploração de trabalho também, porque eles não entendem muito sobre o que é dinheiro, então pagam qualquer R$ 50 para eles fazerem um trabalho imenso, né? Completamente absurdo. E aí, isso a gente está falando de pessoas de recente invasão, né? Agora, essas pessoas que, né, em Macuxis, as outras etnias, também existe o uso de álcool, e aí um dos maiores motivos é justamente a perda de sentido. O que é o álcool hoje para a sociedade no geral? Né? Será que não é isso? Justamente a busca por esquecer o status quo, a busca por uma fuga da realidade, né? E aí claramente a gente vê isso nas pessoas, né? Nos bares semanalmente, né? Para esquecer os seus problemas e descansar um pouco do seu trabalho. Agora, você imagine isso para o indígena. A comunidade da minha mãe, a gente foi numa visita que a gente fez lá, é uma comunidade que ela foi colonizada, né? Ela foi catequizada. Então, claramente a igreja meio que, não criticando a questão da espiritualidade, mas a gente sabe que há igrejas que têm intenções, né? Então, quando a igreja ela vem e demoniza todo tipo de cultura, de tradição cultural das etnias, ela vem e acaba com essas questões, né? Por exemplo, xamanismo, o pajé, a pajelança que a gente chama, né? Tudo isso é muito demonizado pela igreja. E aí essas pessoas indígenas vão se distanciando desse lugar, ao mesmo tempo que vão se distanciando das suas tradições, seus costumes, acabam ali entrando, né? Sendo colonizados, sendo catequizados, para funcionar na igreja e ao mesmo tempo na religião. Ao mesmo tempo que tem pessoas que não se encaixam. Então, quando eu fui nessa comunidade, foi muito claro para mim. Existe uma população que ainda é religiosa, mas existe ao mesmo tempo uma que não é. Só que essas que não são, elas estão perdidas ali. Mas e o que tem ali? Tem um bar, né? Tem um futebol, que também não é indígena, mas acaba que, né, foi absorvido, né, pela cultura também. Então, o que eu sou aqui? Né? Ele tá lá, ele mora lá. Mas ao mesmo tempo ele tem pouquíssimos contatos com as suas tradições. Porque o que tinha, né, foi retirado, foi demonizado. Então o que sobra de mim? Então você vê hoje comunidades que elas estão
divididas, estão numa perda de sentido imenso. Eu vejo muito o trabalho do CIR, né, o Conselho Indígena de Roraima, que vem fazendo um trabalho imenso para o fortalecimento cultural das comunidades, né, mas tem comunidades que ainda não estão ainda, né, trabalhando com eles, e que é muito claro um número muito alto de pessoas que consomem álcool, né, então, não só álcool, né, outras drogas também, que vem adentrando cada vez mais, né, cada comunidade, mas o álcool ele entra muito mais nesse lugar de perda de sentido, de busca da realidade, do que por uma diversão, né? É até certo ponto uma diversão. E aí depois já se torna algo preocupante. Se torna sofrimento também, né? Exatamente. Então, eu queria só trazer mais um exemplo de um paciente que eu atendi um dia desse. Ele é macuxi. Ele... Uma pessoa bastante tímida, e passou por tentativa de suicídio. E aí ele, como aconteceu aqui perto do pescoço, né? Então ele não conseguia falar e a gente foi escrevendo. Ele sabia escrever, então a gente foi conversando, escrevendo. Nossa, prejudicou as cordas vocais. Isso. E aí eu fui tentar entender o que aconteceu. E aí a família falava, mas ele era tão bonzinho, fazia tudo certo, sempre ali com a gente e tal. E sempre assim, né? Tava lá com a gente na comunidade, jogava futebol, saía com a gente pra beber e não sei o que, não sei o que. E aí só eu conversando com ele, a gente foi se aprofundando e entendendo que era muito maior que isso. Ele perdeu os pais e nunca superou, né? Então, ele tá dentro da comunidade. A dor do luto prevaleceu, né, nessa vida. Só tem o álcool lá, né? E aí, até um certo momento, foi mesmo por diversão, mas aí após uma semana bebendo só álcool, né? Aí acontece esse tipo de coisa, né? Então, tudo que são sentimentos humanos são atravessados pelos indígenas e suas comunidades e também nesse contexto urbano, né? Então, as pessoas passam por luto, né? Passam por separação, né? O divórcio, perda de filhos, questões da vida. E como você diz, ainda tentando se enquadrar num mundo que não se encaixam, tudo se dificulta muito mais ainda. Encontrando todas essas dificuldades, né, de raça, de gênero, de classe, sempre sendo colocados como inferiores. Né, que assola todo mundo, né? Exatamente. Só basta você não ser branco que você, a primeira coisa inconsciente que uma pessoa não indígena vê é a cor, é a nossa cor. Então, o primeiro que chega é a nossa cor. Então, somos todo o tempo tratados como inferiores, né? Seja num atendimento médico, seja em qualquer lugar, a gente é visto assim. Então, essas pessoas, para além de carregarem sentimentos comuns, lutos comuns, problemas comuns familiares, né, e tudo, a gente ainda tem esses outros atravessamentos. Então, trazendo de novo a questão do álcool. O álcool, ele é justamente, muitas das vezes, essa fuga, né, que muitas das vezes acaba agravando, na verdade, a situação, gerando mais violência. Exato. Também, né, porque não é só o suicídio que ele também é um agravante para violências, né, para as demais violências. Agora, o que é que você me diz sobre o conhecimento dos mais velhos? É uma base de sustentação cultural? Qual é o papel da ancestralidade, né, da memória, da oralidade, da promoção aí do bem viver? Eles são a nossa base, né? Eles são a nossa coluna basilar para aquilo que já foi, né? Porque hoje a gente vive novos momentos, novos tempos. E ao mesmo tempo há uma certa dificuldade também de conseguir conciliar aquilo que foi e aquilo que é. Então, é nesse lugar também que há muitos conflitos entre os mais velhos e os mais novos, né? Então, há agora, nesse momento, uma grande dificuldade de conciliar esses dois. Eles ainda são muito importantes, mas muitas das vezes estão sendo até desmerecidos, né? E vice-versa, porque ao mesmo tempo que o conhecimento dos mais velhos está sendo ali invalidado, muitas vezes pelos mais jovens, o dos mais jovens também pelos mais antigos. Então, não está havendo uma comunicação, digamos assim, mais eficiente, porque a tecnologia já está aí. Não tem como
desfazer dela, né? Os celulares já entraram, a internet já entrou, a Starlink já estão nas comunidades. Então, como a gente vai fazer para conciliar isso? Né? Então, nesse momento, os celulares eles são realmente um ponto de comunicação, mas também uma fonte de dano, que num contexto não indígena já é danoso, né? A gente já todos estão viciados, né? Nos vídeos de 15 segundos. Todo mundo já está, né? Nesse costume de mexer no celular. E aí os indígenas que estão morando longe, né? E tudo isso. Para quem mora aqui e mora lá, é uma fonte de comunicação. Torna-se Mas a ela única também, distração também, mas né? ela é outras coisas também. Né? Então há que se ter um olhar nesse sentido, de que a gente ainda seja guiados pelos mais velhos, que nós sejamos guiados por eles, mas ao mesmo tempo também precisa ter essa troca. Para a gente finalizar, eu gostaria que você falasse para quem está nos ouvindo, né, e vive aí um momento de sofrimento, que mensagem você deixaria para indígenas que hoje se sentem sozinhos, cansados ou sem esperança? Eu acho que eu diria que na medida do possível resista. E quando eu falo resista, eu não digo para você ir lá e lutar e botar sua cara a tapa para tudo e todos. Às vezes, só o fato de você... Às vezes, não. Ser indígena, só o fato de você existir já é resistir. Porque a verdade é que os não indígenas, não todos, né? A gente fala nesses que têm interesses, apenas interesses, eles não querem que a gente exista, né? Porque nós somos todo tempo calados, silenciados, excluídos, e muitas vezes não, todas as vezes invisibilizados. A gente só existe quando as pessoas estão querendo tomar as terras. Aí existimos e incomodamos, né? Então, o fato de você não desistir, o fato de você continuar vivo, viva, é resistir, né? E você tem todo o direito de realizar os seus sonhos, como todos os outros e outras. Seja realizar, por exemplo, de uma paciente que ela só queria ser mãe, ela só queria ter uma família. Então, ela se casou, teve filhos e hoje ela é feliz, né? Na medida do possível. Na mesma medida que tem gente que precisa estar na luta, no fronte, para lutar pelos indígenas, né? De todas as formas possíveis. Então, respeite o seu limite, procure saber qual é o seu limite. Tente sempre olhar para si, sempre se priorizar. E nunca veja a sua luta como uma questão individual. O mínimo que você resiste acaba sendo uma luta coletiva também. Então, só de existir você já é uma resistência, né? E já é um orgulho para todo mundo. E aí, para as demais pessoas que sonham com o ensino superior, que sonham em ingressar, né, na faculdade, que querem ser profissionais nesse contexto mais urbano, aqui tem lugar para você. E digo com um pouco mais de esperança, assim, por favor, venham, porque esse lugar que nós ocupamos aqui, eu, Alex, enquanto, né, indígena, nesse contexto, é um lugar ainda muito solitário. As pessoas que conseguem chegar nesse lugar, né, nesse lugar de fala, que é um lugar que é geralmente ocupado por não indígenas, é um lugar muito solitário. E muitas de nós, todas nós que conseguimos chegar nesse lugar, nós estamos sobrecarregados. Nós precisamos de mais indígenas ocupando lugares, seja na universidade, seja no parlamento, seja em todos os lugares possíveis, em qualquer emprego que você esteja. Seja orgulho, tenha orgulho de quem você é. Quando você faz isso, você não atinge só você mesmo, você atinge a todas nós. Você abre um caminho para todos e todas nós. Então, não se preocupe, porque qualquer movimento que você faça, ou até mesmo o não movimento, só por existir você já
abre portas largas para as demais populações indígenas. Perfeito. Alexia, foi um prazer te receber aqui, trocar essa ideia com você, saber de todas essas informações e, de certo modo, você está passando para toda a comunidade que eles não estão sozinhos e que você serve como exemplo também, que as pessoas olhem para você. Ela conseguiu, em meio a toda a dificuldade, ela conseguiu, eu também posso conseguir. E assim vai, é muito bonito o que você está fazendo. Continue, força no seu trabalho, foco sempre, incentivando os outros também e melhorando vidas. Ai, obrigada. Quero dizer para você que o nosso Entrevistas DPE está sempre de portas abertas. Conta com a gente, sempre. Obrigada, foi um prazer falar com vocês. Prazer foi todo nosso. Você que gostou da nossa conversa, você nos encontra no YouTube, no Deezer e no Spotify. Já compartilha essa informação com quem você acha que precisa ouvir essa conversa, tá? E eu sou a Adriana Carla. Vou ficando por aqui com mais um Entrevistas DPE e até a próxima. Obrigada, Alexia. Que agradeço. Tchau.